Bom dia, tudo bem? Sou Rafael Neves, médico veterinário anestesista, e hoje eu vou falar sobre como realizar uma ativa tendo apenas duas bombas. Eu fiz um post falando sobre isso, né? Questionando se dá para fazer, se não dá para fazer, ativa de qualidade, tá ok? E a resposta, na verdade, é que realmente dá. Dá para fazer ativa tendo apenas duas bombas de infusão. É óbvio que vamos ter algumas limitações técnicas para realizar aquelas ativas perfeitas, tá ok? Mas dá para se fazer boas ativas com essa técnica. Então, só para começar, o que é ativa, para lembrar, né? Ativa é anestesia total intravenosa. É quando nós usamos anestésicos intravenosos para fazer a indução anestésica e a manutenção dessa anestesia. Então, dá sim para fazer esse processo. Como é que a gente vai dividir isso? Não é muito complicado, tá? Desde que você tenha fármacos adequados para poder fazer isso. Mas eu faço assim, eu faço muitas ativas usando apenas duas bombas, tá? Dá para fazer se você tiver uma bomba de peristáltica, tá? Aquela que coloca o equipo. Geralmente eu uso essa bomba para colocar fluido. Então essa eu não vou nem considerar. Tá? Porque o fluido, eu posso manter a fluidoterapia do meu paciente no transanestésico por gotejamento. É uma questão de cálculo. 3 a 5 ml quilo-hora de manutenção de fluido é o que geralmente é o volume que eu utilizo para manter esse paciente. Tá? Então dá para fazer por gotejamento, sem problema algum. Agora eu tenho duas bombas. Bom, uma bomba, não tem nem o que discutir, vai o Propofol. Uma bomba são bombas de seringa, tá ok? Então isso é importante. A gente vai trabalhar com duas bombas de seringa, tá? Bombas de infusão de seringa. Uma bomba tá o Propofol. Uma bomba tá o Propofol. Essa eu não posso misturar com nada. Na verdade, o Propofol a gente não deve misturar com nenhuma outra solução, porque o Propofol é uma emulsão. É uma emulsão instável. Ok? Ele não se mistura em outros líquidos, mesmo em solução fisiológica, alguma coisa assim. Como ele é muito oleoso, assim como você deve imaginar, colocar óleo e água, tá? Eles se separam. O Propofol também parece que não quando você mistura, mas se você deixar ele quietinho, ele começa a separar da solução. Então não é indicado você colocar o Propofol junto com uma solução fisiológica, por exemplo. Com outros fluidos, jamais. Então uma bomba é para o Propofol. Essa bomba, geralmente, eu trabalho com o modo peso da bomba. Eu vou fazer um vídeo, né, inclusive agora terça-feira, dentro do curso de anestesia sob controle, para a turma que faz o curso. Nessa terça-feira eu vou dar uma aula só sobre bomba. Como é o modo peso, como é o modo taxa, como é que eu calculo, como é que eu regulo essa bomba, né, como é que eu calibro essas bombas. Então vai ter uma aula específica para quem faz o meu curso. Mas eu vou pensar em fazer alguma coisa assim lá na minha ideia lá do YouTube, tá bom? Depois vai ter mais informação sobre isso. Então uma bomba só com... Calma. Rapaz, que passou perto esse caminhão. Uma bomba só para o Propofol com modo peso, onde eu coloco, obviamente, o peso do meu paciente, a concentração do meu fármaco, a dose que eu quero e o VTBI, que é o volume total que tem na minha seringa. E aí, uma vez que eu programo essa minha bomba dessa forma, eu consigo estabelecer de uma forma muito mais precisa a quantidade de Propofol que eu vou manter nesse meu paciente. Na minha experiência, hoje, quando meu paciente vai para ativa, a minha taxa de manutenção de Propofol, ela fica mais ou menos em torno de 100 microgramas por quilo por minuto, tá? O que equivale a 0,1 miligrama quilo minuto de manutenção de Propofol. Então dá para fazer dessa forma. Geralmente eu começo com essa taxa, e aí, como é taxa variável, de acordo com a evolução da anestesia, a tendência é que eu vá diminuindo essa taxa de manutenção, tá bom? A outra bomba fica para os analgésicos, tá? As infusões dos analgésicos. De novo, no mundo ideal é uma bomba por fármaco. Esse é o mundo ideal da ativa. Eu nunca vou discutir isso. É o mundo ideal. Uma bomba por fármaco. Mas eu sei que eu também não comecei com uma bomba por fármaco. Eu comecei com duas bombas.
assim como eu estou falando para vocês. Comecei com apenas 2 bombas. Depois eu introduzi a terceira bomba, que era a bomba de fluido. Tá? Mas eu comecei com 2 bombas, uma para Propofol e uma para os analgésicos. Como é que eu faço essa associação de analgésicos? Bom, depende um pouco do que você tem. Depende bastante dos fármacos que você tem disponível para trabalhar com esse paciente. Na minha realidade, como eu tenho a liberdade de escolha para os meus diversos fármacos, quanto mais potente forem os analgésicos, menos Propofol de manutenção você vai utilizar. Tá? Então assim, Rafael, dá para fazer uma ativa tendo tramal como analgésico de infusão? Olha, até dá, mas você vai gastar muito Propofol. Financeiramente não vai ficar interessante. Tá? Eu aconselho a utilizar infusões de analgésicos a partir do fentanil. Tá? Então, você tendo um fentanil, você já consegue potencializar o Propofol numa quantidade que você já fica interessante você trabalhar desta forma. Tá bem? Então, por exemplo, dá para colocar na mesma bomba, tá? Para você associar aí fentanil com ketamina, com lidocaína. O famoso FILC. Lido, aliás, fentanil, lido e ketamina. É uma associação bem estável, dá para trabalhar muito bem com o FILC. Eu já fiz por alguns anos, antes de ter todas essas bombas, eu já fiz o MILC, que é a morfina, a lido e a ketamina. E olha, eu tinha uma bomba de seringa, uma única bomba de seringa que eu colocava o Propofol, tá ok? E aí eu fazia por gotejamento o MILC. Eu diluía no fluido e aí gotejava e mantinha esse meu paciente, tá bem? Eu comecei, na verdade, ativa sem nenhuma bomba. Sem nenhuma bomba. Era gotejamento de Propofol e gotejamento de MILC, morfina, lido e ketamina. Depois eu introduzi uma bomba, coloquei o Propofol, depois eu introduzi 2 bombas, onde era o Propofol e analgesia. Hoje, na minha rotina, o meu analgésico de eleição para as minhas anestesias é o remifentanil. Por N motivos que eu já citei aqui, tá? É o remifentanil. E o remifentanil, ele não gosta muito de trabalhar com outras pessoas. Mas quando eu tinha só 2 bombas, eu preferia trabalhar com ele do que não dar analgesia no transanestésico para o meu paciente. Então eu colocava, fazia toda a minha MPPA, né, minha medicação pré-pós-anestésica, preparava o paciente, faço a coindução com remifentanil, que é de 5 minutos, tá ok? Depois eu faço a indução com Propofol e manutenção com Propofol. Então, o que eu associo geralmente nessa segunda bomba com o analgésico? Eu associo remifentanil e ketamina. Esse casamento eu quase sempre faço, tá? Por alguns motivos farmacológicos que eu já citei aqui. Citar rapidinho. Já fiz muita FILC no soro com conta-gotas da Delta Life. Também já fiz muito isso, Vinícius. Muito isso. Diluía lá no fluido, calculava o gotejamento e usava aquele contadorzinho de gotas que, né, não é tão preciso, mas me dava uma referência aí, era o que dava para fazer na época, tá bom? Então, voltando, remifentanil e ketamina é um casamento que eu gosto muito. Por alguns motivos. A ketamina vai me dar um efeito analgésico, já que eu uso subdose dela, né, ou microdose, como queiram falar. Ela potencializa o efeito dos anestésicos gerais. Ela evita o efeito seizure-like, que é aquela hiperextensão que pode ser provocada pelo Propofol. Então, para mim, é bem interessante. E ela também inibe o efeito de hiperalgia do remifentanil. Já falei disso em outras lives. Não dá para ficar falando muito detalhadamente sobre isso, mas depois a gente pode voltar sobre esse assunto. Então eu tenho esses motivos para colocar a ketamina. Eu só não coloco a ketamina nos meus protocolos quando o meu paciente tem algum tipo de injúria cortical. Por exemplo, paciente epilético, paciente com trauma craniano, alguma coisa assim, eu costumo evitar a ketamina, porque a ketamina pode alucinar esse paciente e ele voltar tendo convulsão, ele voltar tendo agitação demais. Aí eu evito colocar a ketamina nesse tipo de paciente. Mas é um outro ponto que a gente tem que conhecer sobre farmacologia de cada elemento que eu estou colocando aí. Então, ketamina e remi
quase sempre estão juntos. Tá? E para formar o trio, né, que a gente está muito acostumado, que seria Remifilk, é colocar a lidocaína. Tá, ok? É ideal colocar a lidocaína junto? Não, não é o ideal. Por quê? Ah, porque o remifentanil briga com a lidocaína? Não, não é que ele briga. É que o pH da lidocaína é mais alcalino em relação ao pH do remifentanil. E tornando dentro dessa mistura o pH um pouco mais alcalino por causa da lidocaína, a biodisponibilidade do remifentanil cai um pouco. Tá? Bomba de seringa para Propofol, bomba de equipo para Filk ou Milk, vai bem? Vai, já falo sobre isso. Então dá para você colocar a lidocaína junto, tá, ok? Só que aí tem um ponto importante. A lidocaína vai bem, tem o seu efeito analgésico, tem o seu efeito para evitar aí as arritmias ventriculares, principalmente, vai super bem. Só que ainda hoje a literatura clássica não indica o uso dessa lidocaína quando você vai colocar, por exemplo, em um felino. Tá? Então a literatura clássica ainda não recomenda fazer a lidocaína intravenosa em infusão em felinos. Então, quando for mexer em felinos, tira ela. Tá bom? Combinado? Me perguntaram, tá, uma bomba de equipe, uma bomba de seringa para Propofol, ok? E bombas de peristáltica, tá? Para as infusões. Ok. O que eu posso falar disso? Para Milk e para Filk, quando você tá trabalhando com morfina, quando você está trabalhando com fentanil, dá para fazer. Financeiramente dá para fazer. Tá? Porque a estabilidade tanto da morfina quanto do fentanil ela é mais longa, o custo deles não é tão elevado, porque quando você vai fazer a diluição num fluido, você vai ter que colocar concentrações do princípio ativo nesse fluido para que seja ideal para o seu paciente, ok? Com a morfina e com o fentanil é possível fazer isso. Agora, com o remifentanil, a quantidade de remifentanil que você vai ter que colocar no fluido e diluir esse fluido, não vale a pena. Pelo tempo de estabilidade que o remifentanil tem. Tá? Então, para quem perguntou, eu já fiz muita diluição em fluido por gotejamento, e aí eu fazia por gotejamento, e depois, se você tiver uma bomba de peristáltica, dá para fazer isso perfeitamente. Os cálculos não são complicados, dá para se manter muito bem esse paciente. Só que, olha, a morfina nem tanto, mas principalmente o fentanil, ele tem uma cinética um pouquinho complicada. Ele tem uma distribuição para o terceiro compartimento, para tecido adiposo, um pouquinho complicado no sentido da recuperação do paciente. Tá? Então, infusões de fentanil acima de 40 minutos, você vai ter uma recuperação tardia, uma recuperação letárgica desse paciente. Muito cuidado na depressão respiratória quando você for retirar esse paciente de uma infusão de fentanil. Tá, ok? Muito cuidado para que você dê suporte ventilatório para esse paciente adequado até que ele se recupere da sedação do fentanil. São essas nuances, esses detalhes farmacológicos, né, de cinética, de dinâmica, que a gente tem que conhecer, porque não dá para eu chegar para você aqui e falar, olha, dilui isso nessa quantidade de fluido e usa essa taxa de manutenção. Gente, vai muito além do que simplesmente saber dose. Eu tô cansado de gente que fica me escrevendo, professor, Rafael, né? Escuta, qual é a dose que você usa para isso? Mas quanto tempo você vai manter esse paciente? Qual é a condição ventilatória desse paciente? Quanto de depressão respiratória você vai provocar nesse paciente com esta ou aquela associação? É assim que a gente tem que pensar. Não dá para ficar pensando só em dose. Tem que pensar na fisiologia, tem que pensar na condição clínica do nosso paciente, tá? De repente você está trabalhando aí com um paciente que tem algum tipo de alteração específica que não dá para usar esse ou aquele fármaco. Então você tem que ter liberdade de escolha e saber escolher os fármacos, para você poder fazer o melhor para ele. Tem que fazer o melhor para ele, tem que ser muito bom para o nosso paciente, tem que ser estável para mim, tem que ser seguro para mim, mas tem que ser muito bom para o meu paciente. Ok? É assim que a gente tem que trabalhar com as anestesias. Então, concluindo, dá para fazer? Dá. O ideal, uma bomba por fármaco.
Esse é o mundo ideal. Hoje, eu trabalho com 4 bombas. Tá? Eu tenho uma de fluido e 3 de seringa. Mas eu não comecei com 4 bombas, eu comecei com nenhuma bomba. Depois eu passei para uma bomba, 2, hoje eu tenho 4. Devagar. Tá? Então se você está começando, não entra em desespero. Vai devagarzinho. Vai crescendo devagar. Dá para fazer. Tá? Eu sempre falo nas aulas da pós, ou para quem me pergunta, Rafael, como é que eu começo a trabalhar com anestesia para ser já uma anestesia diferenciada do que a grande maioria faz? Cara, o que geralmente as pessoas costumam começar na anestesia é começar com inalatória. Como eu comecei lá atrás. E não tem nada de errado, inalatória é uma excelente anestesia, desde que você saiba fazer. Então você precisa de um aparelho de anestesia inalatória, você precisa de um monitor multiparamétrico. E hoje em dia eu indico para você começar com uma bomba de seringa, que você já começa a trabalhar com analgesias transanestésicas. Você vai ver o ganho de qualidade que você vai ter nas suas anestesias. Tá ok? Depois você vai entrando com outras bombas, depois você introduz um capnógrafo, depois você introduz um ventilador mecânico, para daí você começar a brincar, porque aí você começa a gostar e a entender o processo, tá ok? E além de tudo isso, sempre indico para fazer ativas com esse nível de analgesia, e entenda que esse nível de analgesia vai levar o paciente a ter mais depressão respiratória. Não tem jeito, tá? Opioide, uma das principais características é provocar depressão respiratória. Combinado? Para você contrabalançar essa depressão respiratória, o uso de ventilador mecânico, ele é muito aplicável, ele é muito bom nesse sentido. Então é mais um recurso que você vai ter que aprender a trabalhar com o seu paciente. Fazer ativa e depois introduzir a ventilação mecânica. Tá? Já fiz muita ativa sem ventilador, muita. Hoje em dia eu me dou o luxo de ter o ventilador e trabalhar com o meu paciente tranquilamente na ventilação mecânica. Tá? Só que para trabalhar na ventilação mecânica, não tem como trabalhar na ventilação mecânica sem ter um capnógrafo. Não tem como. Uma coisa leva a outra. Custa caro. Custa realmente caro. Na hora que você coloca tudo no papel, 4 bombas, um ventilador mecânico, um capnógrafo, um monitor multiparamétrico, custa caro. Tá? Mas começa devagar. Vai devagarzinho. O ganho de qualidade para o seu paciente é fantástico. Tá bom? Quinta-feira, bora trabalhar. Estou na frente da clínica aqui, ó, esperando o pessoal abrir. Tem anestesia teoricamente marcada para as 8. Então, só esperando o pessoal abrir aqui. Semana que vem, compromisso, eu começo a minha atividade, as minhas lives no aulão de anestesia lá no YouTube. Mas eu aviso vocês por aqui, tá bom? Grande abraço, uma ótima semana, se cuidem, até mais. Tchau, tchau.